Graça e paz, amados, boa noite. Vamos estar iniciando hoje mais uma parte do nosso estudo na nossa escola bíblica. Todas as terças-feiras, às 20 horas. Eu quero convidar você a estar junto comigo agora, a meditar na palavra de Deus, na palavra do Senhor, sobre os assuntos a qual nós vamos estar tratando neste momento, vamos estar levando. São assuntos de suma importância para a edificação, para o crescimento da igreja, para o crescimento da igreja como um corpo, para que possa ser um corpo que venha estar crescendo bem ajustado, pautado na verdade, pautado na palavra de Deus, um corpo que cresce, um corpo que seja para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos falar, amados, hoje a respeito do governo da igreja. E para nós começarmos e podermos entender a respeito do governo da igreja, eu quero estar trazendo para os amados, primeiramente, o que a gente precisa entender sobre a igreja de Cristo e o governo da igreja de Cristo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que todo o governo da igreja, ele tem a procedência divina, ou seja, ele é inspirado por Deus, ele é dado por Deus na direção do Espírito Santo de Deus. Então, todo o governo da igreja, todo o direcionamento da igreja, nós precisamos entender que ele é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E sendo assim, nós precisamos entender e compreender, primeiramente, antes de tudo, nós precisamos saber que a igreja ela é o corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 27, que a palavra de Deus ele vai dizer o seguinte: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, amados, nós precisamos entender que num corpo ele tem vários membros. O corpo ele tem muitos membros. E nós vamos entender que pelo corpo ter muitos membros, podemos perceber que por menor que seja esse membro, todos eles necessitam um dos outros. Por menos importante que seja esse membro, seja ele qual for, todos os outros membros vai depender daquele membro. Ou seja, dentro do corpo de Cristo não existe distinção, porque todos fazendo parte do mesmo corpo, todo fazendo parte do corpo de Cristo, sendo membro, seja ele a ocupação que ele tiver, todos os membros vai depender um do outro. Seja ele que ocupe uma posição de liderança ou que seja ele que ocupe a posição que não seja de liderança. Todos eles vão depender um do outro. Então a palavra de Deus ela vai nos ensinar que todo corpo, ele bem ajustado, ele bem alinhado, ele cresce para templo do Espírito Santo de Deus. Então, se nós temos uma igreja que nos se deixa ser levada pelo Espírito de Deus, a qual é o governo da igreja, a maneira pela qual ele conduz, esta igreja, ela tem tudo para crescer, tem tudo para prosperar e para estar frutificando e ganhando almas
para o reino de Deus. Então nós precisamos entender que todo corpo tem seus membros, e dentro desses membros, dentro desse corpo, tem um governo, porque os membros, para nós entendermos, tem sempre um outro membro superior que vai dar o comando para todos aqueles membros. Então, o exemplo, nós vamos colocar aqui como o nosso corpo humano. Quem é que direciona o corpo humano? Quem é que direciona o nosso corpo? Então, quem direciona o nosso corpo é a cabeça. A cabeça é quem determina, a cabeça é quem orienta, a cabeça é quem impulsiona e direciona o corpo para ir para determinados lugares. É através da cabeça que nós pensamos, é através da cabeça que nós agimos, é através da cabeça que nós tomamos decisões. Então, neste caso, nós podemos fazer esta comparação para nós entendermos melhor que todo corpo ele tem uma cabeça e o corpo é direcionado por essa cabeça. No caso da igreja, amados, a gente pode entender e compreender que quem era a cabeça da igreja? A cabeça da igreja é Cristo. Então, se Cristo é a cabeça da igreja, então logo nós devemos ser direcionados por Ele, que é a cabeça da igreja. Então, quando a palavra de Deus nos ensina que devemos ser sóbrios, isto é, de mente sã, para que possamos tomar decisões que sejam conscientes, pois alguém que tem uma mente controlada por a influência de algum outro poder, de alguma outra substância ou uma outra coisa qualquer, ela pode ter problemas em tomar decisões. Ela pode ter dificuldades em tomar decisões corretas, que seja ela que venha para ser benéfica para o corpo. Por isso é que a palavra de Deus nos adverte. Ela vai dizer o seguinte: não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, a igreja de Cristo, para poder se submeter ao governo de Cristo, às autoridades de Cristo, ela precisa ter em si o Espírito Santo de Deus habitando nela. Entenda, a igreja a qual nós estamos falando, ela é você. E para que você se submeta às decisões, à autoridade de Cristo, você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, aonde você passa a não agir pelas suas próprias vontades, mas a vontade do Espírito Santo é quem opera e quem impera em você a partir daquele momento. A igreja de Cristo, enquanto corpo, ela precisa estar preparada para colocar em prática as ações do governo da igreja. Nós podemos ver lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 23, ele vai dizer que Cristo ele é a cabeça da igreja. Então, se Cristo é a cabeça da igreja, devemos andar em submissão à sua autoridade, ou seja, a igreja não tem suas próprias decisões, mas busca orientação e discernimento que vem do Espírito Santo de Deus. A igreja, para ela ser uma igreja sarada, para ser uma igreja sadia, uma igreja curada, uma igreja que cresce, uma igreja que prospera, uma igreja que salva, uma igreja que acolhe, uma igreja que ama, uma igreja que está sempre disposta, pronta e preparada para toda boa obra, ela precisa ter em si o fruto do Espírito Santo de Deus, ela precisa ter a essência do Espírito Santo de Deus habitando em você. Isso são as primeiras primícias, as características que você precisa, que nós precisamos compreender como governo da igreja.
Eu não vou vir falar aqui para você de um governo que seja de uma forma humana ou conduzido de maneira meramente humana, aonde pode haver dissensões, aonde pode haver contendas, aonde pode haver brigas, mas um governo que seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus, aonde Ele determina o que devemos fazer. E para nós aprendermos isso melhor, a gente pode ver no livro de Atos, ali em Atos dos Apóstolos, como muitos conhecem, o modelo de igreja cristã a ser adotado, os princípios estão ali. Se nós observarmos a maneira como aqueles primeiros cristãos viviam, como eles tinham comunhão uns com os outros, como eles tinham comunhão com Deus, como eles se submetiam à autoridade dos apóstolos e andavam em submissão a eles. Então nós podemos ver que ali o que imperava na igreja de Atos dos Apóstolos era o Espírito Santo de Deus, porque tudo quanto os apóstolos iam fazer e tirar decisões sobre alguma coisa, eles consultavam o Espírito Santo de Deus, ou seja, eles oravam primeiramente ao Espírito Santo. Ou seja, todas as decisões eram pautadas na vontade de Deus. Então, nós precisamos entender que todo o governo e autoridade da igreja, dentro da igreja, precisa estar sob a submissão e autoridade de Cristo, levando em consideração o amor e a graça que Deus derramou sobre cada um de nós. Precisamos entender este princípio também. Para que haja uma autoridade sadia e compreensiva dentro da igreja, nós precisamos compreender e entender na base pela qual o amor de Cristo e a sua graça ela foi derramada sobre cada um de nós. Da maneira como Ele nos ensinou a governar, da maneira que Ele nos ensinou a suportar uns aos outros em amor, não com julgos pesados, não com difamações, não com cargas pesadas sendo impostas sobre os ombros dos irmãos, mas uma liderança moderada, pautada na palavra de Deus, na fé e na esperança e na exortação. A maneira de governar, de exortar, de corrigir, ela precisa ser fundada no amor, assim como Cristo nos ensinou. Então, se nós não sabemos amar, logo também, nós também não vamos saber governar. Se nós não sabemos amar, nós não vamos saber orientar. Então, se nós não aprendemos a amar, como ensinaremos as outras pessoas, como lideramos as outras pessoas e como é que nós vamos ser exemplos para outras pessoas? Porque, primeiro de tudo, o líder, ele precisa ser um exemplo. Uma outra coisa que nós já aprendemos ao longo desses estudos que a gente vem fazendo, que a gente vem praticando, é que essa igreja, ela é você. Então veja bem, se você é a igreja, logo quem é a cabeça da igreja? Logo quem é a autoridade sobre você? Quem é que domina você? Quem é que governa você? Quem é que direciona você? Então, como nós aprendemos que a cabeça da igreja é Cristo, então logo as decisões, as coisas a serem decididas, a ser tomadas sobre você, ela precisa vir de Cristo. Ela precisa vir de Deus. Ela precisa ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que o único dono da igreja, ele é Cristo Jesus. Por isso, que por questões de submissão a Cristo você deve ser obediente, responsável, comprometido com a boa obra. Desempenhar bem suas atividades na igreja, pois quando você faz isso, não é ao homem que você obedece, mas a Deus. Nós devemos
nós devemos entender e compreender isso, que quando fazemos as coisas de boa mente, de coração, nós estamos fazendo não para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Nós também devemos entender que toda autoridade ela é dada e ela é constituída por Deus. Mas isso não nos coloca em um patamar acima de ninguém, diferente do outro, ou seja, nós nos igualamos todos no mesmo nível. Aquele a quem é dada a autoridade deve exercer com amor e sabedoria. Aquele a quem é dada a autoridade deve exercer com amor e com sabedoria, procurando obedecer os princípios bíblicos de ensinamento da palavra de Deus. O corpo governamental da igreja é dado por Deus. Ele é instituído por Deus. Então preste atenção no que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, no verso 8. Ele vai dizer assim, olha, se é ministério, seja em ministrar. E se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Ou seja, tudo tem que ser feito com decência. Então, o ministério da igreja e o seu governo foi confiado a homens. A homens que são submissos à autoridade de Cristo, que são obedientes à palavra de Cristo, homens que são submetidos ao amor de Cristo, que vivem debaixo da sua submissão, prontos e preparados para lhe obedecer em tudo e estar preparado para toda a boa obra. Então, Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim, olha, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Nós precisamos aprender que dentro da Igreja de Cristo, nós precisamos nos fortificar em Cristo Jesus, na sua graça, levando em consideração o amor de Deus, pela qual nós fomos salvos, pelo derramamento de cruz, pelo derramamento de sangue lá na cruz do Calvário, através da morte de Cristo Jesus. Então, na próxima aula, nos próximos comentários, nós vamos continuar com o governo da igreja. A gente vai estar falando mais sobre isso, nós estamos levando mais a fundo sobre isso. E se você realmente tem interesse em ser uma pessoa melhor, em aprender como ser melhor a cada dia na obra de Deus, então participa junto conosco, esteja junto conosco, que nós vamos crescer juntos, nós vamos estar juntos buscando aqui a presença de Deus, a orientação da palavra, para que nós possamos ser verdadeiramente uma igreja de Cristo que seja fundada no amor, que seja fundada na graça, que seja fundado na esperança e na prática da palavra. Nós precisamos praticar a palavra de Deus e, acima de tudo, o amor que ela nos ensina, porque assim, só assim, nós podemos carregar o nome de cristão e fazer com que o nome de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele seja bendito e venha a ser glorificado por todos os homens. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero te dizer que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e te ilumine e te dê uma boa semana para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele te abençoe em nome de Jesus.